Olá, boa noite, meus amores. Hoje a gente vai iniciar a primeira Samuel, capítulo 12. E o que que eu ia falar? Pera, nada. Eu ia dar uma introduçãozinha, mas acho que não precisa. A gente vai acabar lendo, a gente vai ver o que vai acontecer. Vocês lembram onde a gente parou, né? E a gente sabe que Deus, na sua fidelidade, né? Deus não deixa de olhar por absolutamente ninguém que confie nele, principalmente. Deus é um Deus sensível, né? Independente da gente achar que ele pode ser um Deus bravo, coisa do tipo, o que eu acho que é completamente mal entendido da personalidade de Deus, especificamente, né? Eu acho que as pessoas deveriam ver assim, como Deus é sensível. Porque imagina, ele é Deus. Ele não precisava ficar chateado, ele não precisava ter ira, ele não precisava se sentir traído, ele não precisava, porque ele é Deus, imagina, ele não precisa de ser aceito por nós, nada disso. Mas ele ama tanto a gente que tanto essa tristeza, essa sensibilidade, essa ira, tudo isso vem porque nós desobedecemos a ele. Então, o sentimento é de: caramba, eu não quero perder você. Caramba, eu te amo tanto e você está fazendo besteira. Caramba, eu criei você para você fazer isso e você está fazendo aquilo. Caramba, eu te fiz. Eu tenho um plano tão lindo para você e você prefere teimar aí pela sua própria cabeça. Caramba, então esse é o contraponto desse amor de Deus. Que as pessoas às vezes acham que, ah, não, porque ele é, né, muito violento, ou então ele isso, ele aquilo. Veja, é o contraponto que ele é. Ele ama tanto que quando a gente desobedece, ele fica mal. Ele ama tanto que quando a gente vê, por exemplo, os israelitas sendo desobedientes, né, a ira dele obviamente aparece. Ele ama tanto a gente quando a gente peca, ele faz com que a gente entenda que isso é algo que, né, separa a gente dele. Ele ama tanto a gente que mentir não é bom. Ele ama tanto a gente que ele não divide a honra dele com ninguém. Então, quando a gente fala desse amor que às vezes a gente fala assim, ah, não, Deus me ama porque as coisas boas acontecem na minha vida. Ou Deus me ama porque X, Y, Z acontece de acordo com os meus desejos, pedidos, ou o que eu queria. Ou então Deus me ama tanto porque. Não, Deus te ama tanto que, mesmo quando a gente tem uma situação, ou a gente está numa situação em que a gente rejeita, ou que a gente acha que é algo errado, ou castigo, ou qualquer coisa desse tipo, mesmo quando esse amor de Deus sobressai na sensibilidade dele. Então, quando a gente pensa, ele é bravo, ele tem ira, ou ele é ciumento, ou ele não divide glória com ninguém, ou ele quer a nossa atenção, ou ele se ira com os israelitas aqui, ou ele fica triste, ou ele fica abalado, ou ele fica. É porque Deus nos ama. Porque se ele literalmente não ligasse, ele estaria aqui como um Papai Noel. Você oraria, ele te daria um milagre. Você choraria, ele te abençoaria com qualquer coisa. Você clamaria o nome dele, ele apareceria sem nenhum problema. Você pecaria, ele te perdoaria sem nenhum problema. Ele não é sem nenhum problema. É por isso que as consequências existem. É por isso que entender a personalidade, o caráter de Deus, é por isso que entender que na nossa vida a gente tem que lidar com ele como um Deus homem, como nós, né, seres humanos, entendemos. Um pai, por exemplo, como ele fala em Provérbios, de educar o filho, de disciplinar, de tudo isso vem do amor de Deus. Então não adianta a gente somente achar que o amor de Deus é só porque eu estou bem, só porque eu tenho saúde, só porque eu tenho uma casa, só porque eu tenho um carro, só porque eu tenho dinheiro, só porque eu tenho trabalho, só porque eu tenho, só porque eu consegui pintar meu cabelo, só porque meu telefone, a bateria salvou, só porque eu consegui chegar a tempo no trabalho. Não, o amor dele está ligado com quem ele é. E é tanto amor, tanto, mas assim, que a gente não consegue nem entender essa lealdade, essa fidelidade. É tanta coisa que ele fica com raiva quando a gente faz algo errado. Que ele fica triste quando abandonam ele. Que ele fica completamente irado quando as pessoas, né, quando adoram outros deuses, outras culturas, outras criações, outras criaturas, outras. Ele ama tanto que quando a gente rejeita ele, ele chama a nossa atenção de diversas formas. Ele ama tanto que às vezes ele permite com que a gente fique nos desertos para que a gente possa clamar o nome dele.
Então, esse amor, ele é necessário, a tradução dele, né? Não é somente estou bem, tá tudo bem na minha vida, Deus me ama. Ou então, estou passando por isso, mas Deus me ama. Entenda esse amor de Deus. É um amor, como ele fala, é zeloso. Então, ele zela, ele tem ciúmes, ele consegue compreender que você, como ser humano, ele te compreende muito mais do que você mesmo acha que você se compreende. Então, ele consegue te enxergar em todas as suas camadas, ele consegue enxergar o seu coração, ele consegue sentir seu coração, ele consegue. Agora, para que a gente possa ter isso cada vez mais profundo, cada vez mais vulnerável com ele, cada vez mais impactante, é necessária comunhão com ele. É necessário falar, é necessário conversar, é necessário ouvir, é necessário calar-se, é necessário por quê? Porque Deus é um Deus sensível. Se ele fosse somente um Deus super-herói da Marvel, por exemplo, ele não sentiria as coisas. Ah, você quer pecar, peca, vai. Ah, você está passando por uma dificuldade? Só orar que eu te dou, eu te salvo, tá tudo certo. Mas não é para o ego dele, é para nós mesmos. E essa história de Samuel, essa história de Saul, essa história, a gente vai ver, né, a gente vai entrar no capítulo 2 agora, a gente vai ver é, a resposta de tudo isso que acabou de acontecer com Saul, né? É, e o que Deus tem em relação a esse amor, porque a gente vê ele com esse amor pelo povo povo, os israelitas especificamente, né? É o povo de Israel, obviamente, porque são escolhidos, mas os israelitas daqui. A gente vê esse amor que passa por nós, que ele é passado, desculpa, para nós. Por quê? Cristo. Por que que fala que ele nos amou tanto que deu o seu único filho, né? O seu próprio filho, desculpa, seu próprio filho, porque agora nós somos filhos também, mas era o único dele até então, seu único filho por nós. O que que significa? Olha esse amor. É assim, a Thay tá pecando tanto que eu vou enviar Jesus. A Thay tá se afastando tanto que eu vou enviar o meu filho. A Thay tá tão distante, a Thay tá indo por um caminho tão oposto, a Thay tá fazendo que eu vou, é por isso. Então, o amor que Deus tem por você, ele não é mensurável. Ele não tem a ver com o que você está passando na vida de alto e baixo, achando que isso mede o amor de Deus. Ele não tem a ver conforme o seu business está dando certo ou não. Ele não tem a ver com as dificuldades que você está passando na sua história, seja ela emocional, profissional. Não tem a ver com isso. Não é condicional o amor de Deus. Ele é incondicional. Então aproveite isso. Aproveite o momento que você está na sua vida hoje, aproveite o momento que você está na sua história, aproveite todas as coisas que estão acontecendo na sua vida, porque Paulo mesmo disse, né? Sempre dai graças em todas as situações, dai graças em todos os momentos, porque é assim que a gente tem acesso a esse amor incondicional, o entendimento do amor incondicional. É assim que a gente consegue compartilhar esse amor com o nosso próximo. É assim que a gente consegue compartilhar esse amor com nós mesmos, que às vezes a gente se sente rejeitado, às vezes a gente acha que Deus não está olhando, às vezes a gente acha que Deus mudou a situação muito rápido, ou que Deus fez algo. Entenda, a nossa atenção está sendo chamada em todo momento, é como a gente já falou aqui várias vezes. Deus vai sempre dar um jeito de te perguntar, todos os dias, você confia em mim? E é isso. Entregue nas mãos de Deus. Não sei nem por que eu comecei especificamente a live falando sobre isso, mas Deus sabe por quê. E que vocês tenham uma boa live, que nós tenhamos uma boa live. Tá bom? Então vamos fazer a nossa oração para iniciar aqui hoje. E senti muito no meu coração, no meu espírito, da gente falar isso aqui agora, a gente compartilhar isso. Então, que tenha caído em solo fértil, que o seu corpo, o seu coração, né, seja solo fértil para que possa frutificar tudo isso que foi dividido conosco aqui hoje, até esse momento, tá bom? E, obviamente, o restante da live. Então vamos lá, Senhor, obrigada por esse dia, obrigada por esse momento que o Senhor nos coloca aqui, muito obrigada por o Senhor nos usar como canal, tanto para falar quanto para entender o que está sendo falado. Obrigada, Jesus, porque o seu amor é tão grande, é tão fiel, é tão leal a todos nós que nós não temos ideia do quanto. E mesmo entendendo que o Senhor foi crucificado, que o Senhor ressuscitou, mesmo entendendo, a gente não consegue mensurar, a gente não consegue pôr em ideias esse amor.
mas é só lendo a sua palavra, mas é só estando em comunhão, mas é só alimentando o nosso espírito, que ficaremos cada vez mais próximos da sua essência e daquele pouquinho que a gente consegue entender desse amor. É tanto, é tanto. E muitas das vezes a gente se acha incapaz de merecer esse amor, a gente se acha incapaz de termos essa fidelidade, essa lealdade. Mas só o Senhor sabe o que esse amor transforma na nossa vida. Só o Senhor sabe, meu Deus. E é algo tão difícil da gente compreender. Uma crucificação, o Senhor morrendo, sofrendo. Só o Senhor sabe, de fato, a profundidade nisso. Nós aqui estamos aprendendo, Senhor. Nós aqui a gente tenta todos os dias, com orações, com um pouco do tempo que a gente dá a Ti, Senhor, com um pouco de orações que a gente faz durante o dia, com um pouco, meu Deus, de agradecimento que a gente faz, porque nunca vai ser o suficiente. Nunca para poder pagar o que o Senhor fez por nós. Nunca para poder equiparar o que o Senhor sente ou tem por nós. Nunca, Senhor. Nós somos formiguinhas, mas formiguinhas importantes, necessárias, impactantes e com uma missão linda que é espalhar a palavra de Deus, o Evangelho. E a gente sabe que às vezes é difícil, mas sabemos que é o Senhor é quem abre as portas, os caminhos. É o Senhor quem cruza pessoas em nossos caminhos para que a gente possa fazer, não de acordo com o que a gente acha que é o bom. 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 15.000 pessoas, não. Uma pessoa que a gente encontre e divida aquilo que o Senhor dividiu conosco, meu Deus, faz parte da nossa promessa como servos, como amigos, como filhos do Senhor. Então a gente agradece, a gente pede para que nessa live possamos ser edificados, que os nossos corações se fortaleçam, que a nossa fé, meu Deus, seja esse ponto de conexão que temos contigo, que a gente não duvide das coisas que o Senhor promete, né? Que a gente não duvide das coisas que o Senhor faz, que a gente não duvide, Senhor, de uma reviravolta numa situação específica na nossa vida, que a gente não duvide, Senhor, do poder do teu nome, do poder do teu sangue, do poder da tua palavra, do poder da sua existência, meu Deus. A gente te pede, Jesus, que o Senhor nos dê essa sabedoria, que a gente clame o seu nome contra todos os males na nossa vida, contra todos os tipos de pensamentos, depressão, ansiedade, tristeza, medo, angústia, todos aqueles sentimentos que estão no mundo, que de alguma forma nos atinge, de que alguma forma, né, nos faz cairmos nessas fases que sejam temporárias, que sejam momentos em que a gente mais aprende do que sofre, que a gente mais ouve a sua voz do que ficar encolhidos, do que ficar isolados. Que a sua fé, meu Deus, que o seu nome, que o seu poder se faça mais forte em nossa fraqueza, como o apóstolo Paulo diz. Que esse momento em que estamos passando, irmão, seja de altos e baixos na nossa vida, seja um deserto, seja um momento, seja só o início para algo muito maior e melhor que o Senhor tem. Que seja só o início, meu Deus, do nosso processo de nós estarmos cada vez mais fortes no seu nome. Que seja só o início para que a gente tenha um testemunho na frente para dizermos que lá atrás eu não era nada. Lá atrás eu não tinha coragem. Lá atrás eu estava ansioso. Lá atrás eu tinha medo. Lá atrás. Mas para que a gente possa dizer que no presente, hoje, até aqui, o Senhor nos acompanhou. Que o Senhor foi quem nos deu a fé. Que o Senhor foi quem nos deu a batalha. Que o Senhor foi quem nos deu a vitória, as vitórias. Então, que a gente possa clamar o seu nome na alegria e na tristeza. Todos os momentos da nossa vida, meu Deus, porque é assim que a gente te põe como sócio na nossa vida. E sócio majoritário, porque nós não queremos nossa vida para nós mesmos. Queremos te entregar, queremos colocar todo o nosso coração em suas mãos, Pai. Porque a gente confia no Senhor e queremos cada vez mais servir-nos a Ti. Então, nos ensine que os nossos testemunhos sejam testemunho para o próximo, aquele que não consegue ver esperança, aquele que não consegue ver o seu poder, que nós possamos ser a Bíblia de uma pessoa que nunca leu, o milagre de alguém que nunca creu em milagre, que nós possamos carregar o seu nome em nossos lábios, em nossas atitudes, para a honra e a glória do seu nome, Jesus Cristo, agradecemos e pedimos proteção espiritual, física, emocional, profissional, em nossa caminhada, para que a gente caminhe com os nossos objetivos, com as nossas missões, com os nossos propósitos, todos entregues em teus pés, Jesus. Obrigada, nos dê uma boa live,
revigore o nosso coração, revigore nossa fé, Jesus, nos dê motivação todos os dias. Sonda o nosso coração, os nossos corações, sonda as nossas tristezas, medos, angústias e renove-nos, porque é só o Senhor que pode fazer isso. Para a honra e a glória do seu nome. Agradecemos. Bom, vamos lá então. A gente vai iniciar aqui, capítulo 12. Vamos pedir essa oração linda e forte. Nossa, se você perdeu a oração, volte hoje na gravação, quando eu postar, volte e ouça, tá bom? Vamos lá então, capítulo 12. Samuel disse a todo Israel: Atendi tudo que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. É como se, obviamente, aqui, né, Deus não pudesse ter feito isso. Por isso que eles queriam tanto um rei, porque todas as nações tinham um rei e eu também quero ter um rei. Como se Deus não pudesse ter feito isso, como Deus não tivesse governado eles, né? Desde lá de trás até aqui. Então vamos lá, agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Lembra, Samuel, né? Ele fez a promessa, ele nasceu. Então, olha só, tanto. A gente às vezes pensa assim, não, mas o que aconteceu ali? Mas será que dá espaço para criar uma história aqui? Olha quanta coisa passou. Ele já está com o cabelo velho e a gente está no cabelo 12. Cabelo velho, cabelo branco, desculpa. Ele já está ficando mais velho, com cabelos brancos. E isso significa que tanto tempo se passou e a gente está somente no capítulo 12, onde, obviamente, muitas coisas aconteceram, né? Mas a gente vai se lembrar mais de Samuel, de Saul, né? Que é a parte que começa agora, para o final, né? E acho que isso vai ser algo muito importante, assim, obviamente. Obviamente. A gente está falando da história toda que já, né, é maravilhosa de Samuel e tudo mais. Mas quanto mais vai chegando, parece que assim, Deus ensina, né? Porque quando ele fala uma coisa, tipo, por exemplo, Moisés falou a mesma coisa. Já estou ficando, já estou cansado, já não consigo enxergar mais, né? Eli falou isso, já não consigo enxergar, já. Então, é interessante ver assim que Deus coloca, né, os mais velhos, Deus coloca a experiência deles, né? Deus coloca eles numa posição em que a gente entenda a importância deles. Não é só, porque, por exemplo, Davi, a gente lembra mais dele lutando com Golias. A gente fala, Davi, né, venceu Golias, Davi foi um ótimo rei, mas a parte principal de Davi foi no começo. Foi quando ele foi escolhido, que a gente fala do pai dele, Jessé, que escondeu ele, porque ele era, né, ele só cuidava das ovelhas, né, ele era pastor das ovelhas, e aí não sei o que, não sei o que. Então, tem pessoas na palavra de Deus que elas se destacam pela sua experiência, pela idade. E normalmente vem na velhice algo que Deus põe um peso forte nas palavras. A gente não fala, Davi, tão jovem, que a gente vai ver isso também, que ele fala que ele é jovem, mas Davi tão jovem, aí passa 50 anos, Davi tão jovem, 40 anos, Davi tão jovem. Deus não fica batendo na tecla da idade, né? Mas a gente vê que é tão bonito quando ele faz isso com os mais velhos. E acho que isso é algo importante, porque hoje em dia a gente está numa geração que as pessoas mais velhas, né, quando estão chegando mais e mais e mais idosos, estão sendo esquecidos pela família, estão sendo desrespeitados pela nova geração, estão sendo, né? Então a Bíblia, quando você lê ela em camadas mais profundas do que somente ler, ela vai ensinando a gente todos os dias. Ela vai vendo como Deus trata os mais velhos, como Deus coloca eles em posições importantes, como Deus faz com que, olha, ele falou aqui, tenho vivido diante de vocês desde minha juventude até agora. E aí é bonito ver, porque Deus vem acompanhando, vem mostrando e vem, né? E eu tenho para mim, assim, eu tenho essa sensação que quando chega na idade de estar mais velhos, né, em alguns dos personagens específicos aqui, alguns não chegam nessa idade, né? Deus trata com tanto, sei lá, tanto amor e ternura, assim, porque a gente vê eles tão humildes, né? Tirando o fato específico de Moisés, que, enfim, teve, né, uma história diferente, porque o dele ali foi desobediência e tudo mais. Mesmo assim, Deus colocou um final honroso para Moisés, né? Então,
Veja, eu falo isso mais pelo personagem específico falando, né? Olha, eu tenho vivido com vocês e Deus continua ali abençoando, Deus continua ali protegendo, Deus continua ali fazendo tão importante, né? Fazendo eles tão importante. Aqui estou. Se tomei um boi, e Provérbios fala, tá? Sobre os mais velhos também, os idosos, sobre não somente sobre respeito, mas sobre a experiência que eles têm, sabedoria que eles têm. Mas é óbvio que Deus está falando da sabedoria divina, sabedoria que Ele mesmo dá, e falando da experiência que eles têm durante a vida, porque eu já vi várias pessoas achando que todas as pessoas mais idosas são sábias. E tem uns que não creem em Deus, tem uns que rejeitam a Deus, então o que elas têm não é sabedoria, é experiência. A sabedoria vem de um lugar espiritual, porque ela existe desde Gênesis lá atrás com Deus. A sabedoria não foi criada, ela já existia com Deus, com Cristo. Então, a Santíssima Trindade toda, né, o Espírito Santo tudo já estava no início de tudo, já era eterno antes mesmo de ser apresentado para nós. Então, não existe alguém tipo assim, ah, a pessoa é muito sábia. Não. A pessoa teve a sabedoria de Deus, a pessoa recebeu a sabedoria de Deus, porque não foi inventada pelo homem, não é nada que um homem possa comprar, não é nada que o homem possa conseguir, só Deus pode dar. Então, eu sempre falo isso para as pessoas, porque tem gente que fala, ah, não, porque os mais idosos são mais sábios, não, eles têm mais experiências, e obviamente que as experiências nos ensinam muitas coisas, né? Agora, sabedoria, entendam ela com nível espiritual. Para você entender isso, você lê Salomão. E você fala, por exemplo, quando você lê Provérbios, você sabe que é um livro só de sabedoria. É um livro que você não conseguiria entender se você não tivesse o entendimento de Deus. Quando ele fala de disciplinar os filhos, quando ele fala do amor especificamente, quando ele fala da mulher sábia, quando ele fala do homem sábio, quando ele fala do casamento, quando ele fala tudo que Deus fala em relação, está naquele livro. E Salomão, quando teve a visão, quando teve o sonho na barra visão, e que Deus fala o que que você quer, ele pede algo que ele não teria sozinho. Nem que ele ficasse mais velho, ele não teria. Ele fala: eu quero sabedoria para guiar o seu povo, para reinar o seu povo, para orientar o seu povo, para cuidar do seu povo. É isso que ele demonstra com aquela frase, quando ele fala: eu quero sabedoria para poder reinar sobre o seu povo. Então, ele coloca isso muito claro para a gente. Então, é necessário pedir sabedoria para Deus, sempre. Não imagine que sabedoria vem com a idade. Não vem com a idade, vem com Deus. Tem pessoas muito jovens, sábias demais hoje em dia, porque se conectam com o Espírito Santo. Você vê próprio Samuel, de jovem já estava servindo a Deus. Você vê próprio Davi, de jovem já tinha, né? Davi acho que tinha 11 anos, se não me engano, quando derrotou Golias. De jovem já era sábio. Então, isso vem, e o que que ele falava? Ele falava, eu vou matar Golias pelo nome do Senhor. Ele já estava conectado com Deus. Então, você pode ter hoje 30 anos, você pode ter 40 anos, pode ter 50 anos, pode ter 60 anos, você pode ter 70 anos, 80, 90, 100 anos, hoje, e você pode ser uma pessoa que não sabe. Você pode ter experiência. Então, peça para Deus sabedoria. Sempre. Como escolher coisas, em como reagir a coisas, em como tratar as pessoas, em como reagir às coisas de Deus, em como ouvir a palavra de Deus, em como ensinar a palavra de Deus, em como peça sabedoria, porque ela não é algo que nós, seres humanos, conseguimos. Ok? Então, vamos lá. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para sua culpa, testemunhem contra mim, na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: você não nos explorou nem nos oprimiu. Você não tirou coisa alguma das mãos de ninguém. E Samuel lhes disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, bem como o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: o Senhor designou Moisés e Arão e tirou seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e de seus antepassados.
Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirar seus antepassados do Egito e os estabelecer nesse lugar. Seus antepassados, porém, esqueceram do Senhor seu Deus. Então ele os vendeu a Cícera. Vocês lembram disso lá atrás, né? O comandante do exército de Azor, e aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles declararam ao Senhor, dizendo: pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos Baalins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos e nós prestaremos culto a ti. Isso aqui foi uma condição que eles colocaram. Se o Senhor nos libertar, a gente faz culto a ti. E Deus, com sua imensa misericórdia e amor, o que que ele fez? Ele permitiu. Ele disse: ok, foi isso que Deus fez. Ele poderia ter dito não. Ele poderia dizer: vocês são malucos? Colocando em mim uma condição. Se eu fizer isso, vocês vão? Não existe isso, né? Deus poderia ter feito isso. Mas não, porque ele é amoroso, ele é fiel, ele é leal, né? E acima de tudo, ele tem uma misericórdia que nós não entendemos, né? Haja ver Jesus naquela cruz. Então, eles aqui também não pediram perdão. Vejam isso. Isso é algo que, assim, foi revelado ao Espírito Santo por mim nessas leituras que a gente faz, nessas leituras desse ano, inclusive, né? Quer dizer, a gente começou ano passado, mas nessas leituras, porque não tinha sido revelado para mim ainda antes disso, que eles não pediam perdão. Eles só aceitavam e reconheciam que pecavam. Pecamos, abandonamos o Senhor, prestamos cultos a outros deuses e postes sagrados, né? O que que significa os postes sagrados ali? Eles tinham os postes sagrados, eles tinham templos com os postes sagrados, eles montavam tudo para poder. É onde eles escondiam também os deuses, né? Inclusive, o pai de Raquel, ele escondia dentro desses postes as imagens que eles tinham, como se fosse um cofre, né? Então a gente vê que isso é feito por estudo, né? Então a gente vê que assim Deus tem uma misericórdia que a gente não entende, e mesmo quando eles aqui não pediam perdão, desculpas, né, tal, e se arrependiam, porque hoje, quando a gente for ler o Novo Testamento, a gente vai ver que para eles lá especificamente, né, quando Jesus ainda estava nos seus 3 anos de ministério e tudo mais, eles diziam não, era necessário entender que o batismo começava no arrependimento. E você só entende isso lá na frente quando você lê a palavra inteira. Porque quando você fala de um batismo de arrependimento, quando você fala arrependa-se dos seus pecados, você fala, tá, mas por quê? Só porque Deus quer que eu fique puro, que eu fique santo? Porque será que eu vou ser santo um dia? Porque as pessoas não entendem. As pessoas não leem a palavra, as pessoas não conseguem compreender como é que diz? A tradução específica, as pessoas não conseguem entender porque não leem e não estudam. Então, hoje, se você disser assim, olha, o batismo é pelo arrependimento. Naquela época, João Batista, quando batizava nas águas, arrependimento, era limpeza, arrependimento. Arrependimento do quê, gente? O que que eu fiz? Deixa eu pensar, peraí. Tá, me arrependi hoje, por exemplo. Não fiz nada que eu tinha me arrependido, que eu tivesse me arrependido. Será que eu fiz alguma coisa? Então, quando a gente consegue entender que é o arrependimento que a gente tem que ter desde Gênesis, desde termos, né, sendo representados por Adão e Eva, obviamente, a gente ter caído em tentação, que a gente cai, todo dia a gente cai em alguma tentação. Ah, hoje eu vou cuidar da minha saúde, porque cuidar do seu corpo também é importante, porque o seu corpo é o templo do Senhor. Ah, não, então hoje eu não vou comer doce. E a gente cai, tipo, hoje eu vou para academia, ou não vai. Ah, não, hoje eu vou trabalhar mais 2 horas, sabe, no trabalho. Hoje eu vou, tudo aquilo que você vai caindo em tentações assim, não somente espiritual, né? Mas a gente cai em coisas. Então, o arrependimento é para entender isso aqui. Coisas que a gente faz que nos afastam de Deus. Qualquer coisa que te afaste de Deus. Absolutamente qualquer que nos afaste de Deus, a gente precisa se arrepender. Naquela época, principalmente, o batismo deles era, até hoje, né, do arrependimento. Porque a gente precisa se arrepender dos pecados da nossa carne, né? Dos pecados que nos afastaram de Deus, dos pecados que nos faziam fofocar, falar mal de alguém, fazer mal a alguém, invejar alguém, ter ciúme de alguém, fazer coisas que não representam quem Jesus é.
na nossa vida, na nossa história, para todos, que ele é disponível para todos, né? E é esse o arrependimento que a gente não vê uma frase dessa. Porque as pessoas podem ler isso aqui, pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos balins e porcos sagrados. Agora, porém, liberte-nos das mãos dos inimigos. Se você lê isso aqui de uma forma sutil, ou então de uma forma superficial, desculpa, você não vai entender que eles não pediram perdão. Que eles não disseram, Senhor, nos perdoe por ter feito isso. Perdoe, desculpa. Nos perdoe por ter olhado para outros deuses. Nos perdoe por termos sido é, desobedientes. Nos perdoe porque a gente pensou mais, porque eu pensei mais em mim do que no próximo. Nos perdoe porque o meu ego foi mais importante do que a sua palavra. Que o meu orgulho foi mais importante do que o Senhor quer me ensinar. Que isso, então, o arrependimento, ele humilha para Deus, perante a Deus, e nos faz abertos à mudança. Aqui não tem arrependimento. E agora você pode ter o momento ahá, né? Que você fala, verdade. Eles não pediram perdão aqui. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande que eles pediam uma condicional. Agora, porém, libera e nós prestaremos culto a ti. Deus ele tinha um amor, né? Ele tem, obviamente, mas ele tinha nessa ocasião aqui. Ele tinha um amor e uma necessidade de salvar esse povo para representar eles lá na frente. Para representar ele, desculpa, lá na frente, porque Jesus veio deles. Não pense que Jesus é gentil. Jesus é israelita, é judeu, né? Veio do povo de Israel, obviamente. Então, Deus fez tanto, mas tanto, mas tanto. Deus colocou tanto perdão no próprio coração, que ele é amor, perdão. Deus colocou tanta misericórdia que ele ouvia uma coisa dessa e nós prestaremos culto a ti se o Senhor que ele assim, olha, eu quero somente salvar esse povo. Eu quero só quero trazer ele até Jesus nascer. Porque depois que Jesus nasceu, gente, vocês podem ver, depois de Jesus é o que for. Não tem mais essa história de Deus estar ali, tudo mais. Vamos, escolhe um, fala. E aí eles viraram as costas. E aí Deus vai e manda um outro profeta. Acabou. Quando Jesus nasceu, olha, essa é a última chance de vocês. E acabou. Então, até o nascimento, até o cumprimento do nascimento, morte e ressurreição de Jesus, né? Deus lidava com eles assim. Obviamente que no Novo Testamento vocês não veem Deus falando, né? A não ser quando ele fala com Jesus especificamente. Mas não vê um profeta específico. Por quê? Porque ele enviou Jesus como a última forma. Olha, eu cansei. É isso. Agora, todo o meu amor, todo o meu perdão, toda a minha misericórdia, toda a minha lealdade, toda a minha fidelidade, todos os meus milagres, tudo só através de Jesus. Não quer escutar, não escute, por isso que fala, quem tem ouvidos, escutem, quem tem olhos, vejam, né? Por isso que a Bíblia está aí. Quem quiser ler, lê. Quem não quiser não ler, não lê. Deus não está mais nesse momento em que ele... E nós prestaremos culto a ti se o Senhor nos livrar desse... Veja bem, é por isso que a ira do Senhor ainda paira sobre eles. Não significa que Deus não está com eles, porque Deus sempre esteve, sempre estará. Inclusive, Apocalipse inteiro, tirando até o capítulo 3, que serve para nós também, gentios, né? Gentios não, cristãos, mas gentios, porque nós somos israelitas, nós somos judeus. De lá para até o final, é só a ira de Deus com o povo de Deus, neles próprios. Então, por que que o arrependimento é necessário para qualquer comunhão com Deus? Porque a gente se humilha, se limpa, a gente entende, né? Se limpa no sentido não de pecados, porque Jesus já fez isso por nós quando a gente acredita nele. Agora, para aqueles que não, nessa situação aqui, que não, como é que fala? Que não tem temor a Deus, que não obedecem a Deus, que não, só arrependimento. E é raro a gente ver no Antigo Testamento se arrependerem. A gente vê alguns, mas é difícil ver. Então, Jesus representa tudo isso, todas as nossas falhas de percepção, de fé, de perdão. Jesus representa, né, ele tirou tudo isso, colocou nele, limpou tudo, ressuscitou e foi embora, limpo, livre, leve, solto, maravilhoso, para nós. E nele temos acesso a tudo que ele representa, tudo que ele faz, todo o poder dele nós temos, em nome dele, né? Então, o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel.
e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, então vocês me disseram: não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, já tem uma condicional aqui. Se e não se rebelarem contra as suas ordens, que seriam dadas para o rei que eles escolheram, lembrando que o rei não é Deus, eles não podiam tratar o rei como Deus, de jeito nenhum. Então ele está dizendo, se vocês temerem, servirem e obedecerem, não ao seu rei, Saul, mas ao Senhor, porque ele é quem vai mandar as orientações, é ele quem vai abençoar, é ele que vai prover, é ele que vai fazer esse representante dele um bom rei. Então, se vocês temerem, servirem, obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra as suas ordens, e se, outra condicional, vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, então ele está dizendo aqui que uma figura de poder, uma figura de hierarquia, digamos, de uma, como é que diz? Uma liderança, também tem que seguir a Deus. Não adianta nada, a gente já tem um rei. Ele também precisa seguir a Deus. Precisam, porque o reino é de Deus, as pessoas pertencem a Deus, o mundo pertence a Deus. Não, tá, mas não dizem que o diabo aqui é o dono da terra? Não, ele é o administrador da terra. Deus criou a terra é dele. Isso é bíblico, isso é lá atrás. Ele criou a terra, ele é o criador. O diabo administra a terra, ele foi jogado para cá, né? Mas somente isso. Mas Deus é quem precisa ser seguido, respeitado, temido, obedecido, tudo isso. E olha o que ele fala, porque isso aqui é uma condicional. Se vocês fizerem tudo isso, o seu Deus, né, o Senhor, seu Deus, tudo lhes irá bem. Vê se tem um amor maior, vê se tem uma instrução melhor, vê se tem algo mais maravilhoso do que você ler o seguinte: olha, se você obedecer, amar, temer, servir, tudo lhe irá bem. Vê se tem algo mais claro para eles, mais assim impactante para eles, do que lerem que vocês não vão passar por, vocês vão passar pelas coisas, porque isso aqui não está dizendo que eles não vão passar por nada. Até Cristo falou que nós passaríamos por tribulações, por momentos, desculpa. Nós passaremos, porém, né, com Deus é diferente. Então Deus está dizendo, tudo lhes irá bem. Está tendo uma guerra, vai dar bem, tá bom? Mas a gente está passando por fome. Deus vai estar ali. Está falando isso para eles. Olha, se vocês fizerem tudo isso, vai dar tudo certo com vocês. De acordo com o histórico que eles têm horrível. Todavia, se condicional, vocês desobedecerem, e essa aqui é a tal da liberdade que as pessoas falam, que tanto querem. Eu não quero obedecer a Bíblia, não quero obedecer a Deus, eu não quero ter que fazer isso por Deus, eu quero ter a minha vida, minhas regras, o meu corpo, a minha mente, tudo é meu, meu. Então, se vocês desobedecerem, porque nós pertencemos a Deus antes mesmo da gente estar na barriga da minha mãe. Isso é bíblico. Da minha mãe. Da minha mãe não, porque minha mãe não é mãe de todo mundo. Mas da nossa mãe. Então, isso significa que ele nos pertence muito antes da gente nos pertencer. Minhas regras, meu escolher, meu. Realmente temos. Mas sem Deus, não conte com o mundo encantado né, dos milagres. Porque não é o mesmo Deus que vai estar sendo servido. Não se serve a Deus sem ser por Jesus. Impossível. Isso é bíblico, obviamente. Então agora Deus fala para eles que se vocês desobedecerem ao Senhor, se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês. Da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Então Deus está botando tudo limpo, assim, ó. Começou um prato novo com eles, um prato limpo, dizendo: olha, é isso. Vamos começar um reset aqui agora. Vocês vão ter um rei que vai ajudar vocês aqui, tá? Vai liderar vocês, vai guiar vocês, vai orientar vocês. Agora, se não me ouvir, se não entender que eu sou
o rei, aí a mão vai pesar com vocês, como foi com o antepassado de vocês. Agora, preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Agora não é agora não é a época da colheita de trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram, desculpa, o rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mês o Senhor enviou trovões e chuva. O que ele quis dizer com isso? Agora, na época de colheita de trigo, significa que não tinha chuva, não tinha trovões, não tinha. E o que ele fala aqui? Então, nesse momento, eu vou fazer algo que é incomum. Eu vou fazer algo que é completamente esquisito, completamente. Eu vou pedir para Deus que mande chuva, mande trovão, se o que vocês fizeram de pedir um rei foi algo errado. E aí Deus mandou chuva, mandou os trovões, e todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Ore ao Senhor seu Deus em favor dos seus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Veja, olha isso. De tudo que a gente fez de errado, não pediram perdão. Ainda acrescentamos o mal de ter pedido um rei. E Deus não volta atrás. Deus já deu o rei. Mesmo que eles dissessem, por favor, tirem o rei, Deus já tinha feito. Mas respondeu Samuel: Não tenham medo, porque Deus, de fato, ele é lindo e ele é misericordioso, que não é bandeira branca para pecado, mas porque ele tem misericórdia de quem ele quiser e perdoa quem ele quiser. Perdoa, não, peraí. Tem misericórdia de quem ele quiser, como ele mesmo fala. Terei misericórdia de quem eu quiser e não terei misericórdia de quem eu não quiser. Então, ele mostra aqui que não tenham medo, de fato vocês fizeram todo esse mal, mas não deixem de seguir o Senhor. Antes, sirvam o Senhor de todo o seu coração. Não é de todo o seu medo, de todo o seu, quero um milagre, agora eu vou pedir para ele. De todo o seu, sou interesseiro, vou pedir para Deus isso porque eu vou fazer isso para ele. E de todo o seu, se eu disser isso e Deus fizer, aí sim eu sim. De todo o seu, não, tenho medo de Deus, vou começar a seguir Deus. Não. É de todo o seu coração. Você ama o seu primeiro amor de todo o seu coração. Você ama o seu filho, se você tem filho, de todo o seu coração. Você ama o seu esposo, esposa, né, de todo o seu coração. Você ama os seus pais de todo o seu coração, né? Obviamente, estou falando como é que eu disse? Num cenário em que isso é possível, ok? Então, amar a Deus de todo o coração não deveria nem ser cogitado. Não deveria nem ser uma coisa. Tem que amar a Deus, teria que ser uma obrigação nossa de entender. Obrigação de entender, porque não tem como obrigar a pessoa a amar a Deus. Isso não é de coração. É uma obrigação nossa de entender. E como é que a gente tem essa obrigação? Lendo a palavra. Entendendo que amar a Deus ou é de todo o coração ou não faça. Não ama. Ou você faz tudo para Deus, ou não faça metade para Deus, metade para você mesmo, metade para Deus, metade para o mundo, metade para Deus. Não é assim que funciona. Ame a Deus, seu Deus, Senhor, de todo o seu coração, sua alma, seu espírito, para que todas as coisas ocorram no bem. Não se desviem para seguir ídolos inúteis. O que é inútil? O que não é útil. O que não faz nada. O que não vai absolutamente fazer absolutamente nada. Não desviem-se para seguir ídolos inúteis que não têm qualquer proveito, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Isso aqui é um versículo lindo para as pessoas entenderem em relação a ídolos, independente do que é que seja. Inúteis. Não funcionam com Deus. Orar para um ídolo, pedir para que esse ídolo peça para Deus é inútil. Se Deus fez algo, se Deus permitiu algo, ele fez pela misericórdia dele, o amor dele. Porque Deus tem isso para aqueles que não o conhecem. Deus tem misericórdia para aqueles que estão perdidos. Inclusive, Jesus é para quem está perdido. Então, quando a gente vê ele dizendo, as pessoas dizendo às vezes, mas eu pedi isso, não acredito em Deus, não acredito em Jesus, acredito em Deus, e Deus me deu isso.
Muitas das vezes, não é Deus que está dando, tá? Isso é só uma manobra para que as pessoas fiquem refém àquilo ali. Ah, eu pedi para o meu abajur um milagre, o milagre aconteceu. Não foi o abajur que deu, né? A gente só sabe que só tem duas energias, a boa e a ruim, só tem Deus e o diabo, só isso. Então a gente sabe que não foi Deus quem deu, porque é inútil. Não adianta imaginar, porque isso acontece. Pessoas que realmente oram não, né? As pessoas realmente elas são devotas, né, a um objeto específico, seja um abajur ou não. Falei um abajur agora porque, sei lá, mas deve ter gente que, obviamente, trata o abajur como um símbolo de fé, alguma coisa assim. Tantos, você vê em religiões, ah, eu peguei essa medalha fez um milagre por mim. Eu orei tanto e esse aqui agora é um penduricalho que eu tenho, porque isso aqui me deu milagre, isso aqui me protege, isso aqui. Quantas coisas a gente vê? Quantas coisas a gente vê? Olha, a janela que no vidro apareceu um rosto de uma imagem, que aquele vidro, naquela imagem, na lágrima que caiu, daquela imagem, fez um milagre por mim. Então, leiam esse versículo e entendam isso. Isso aqui quem está falando é Deus. Quer dizer, Samuel, mas obviamente, do que Deus está dizendo para ele. Ninguém pode livrá-los. São inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará. Então, quando você pergunta, tá, por que que Deus só não deixou, só não largou eles de mão? Por que que Deus já não só ignora eles? Por que que Deus já não... Por que... Por causa do seu grande nome, que o Senhor pôs no povo de Israel. Em nome de Deus ali. Não os rejeitará. Pois o Senhor teve prazer em torná-los seu próprio povo. E Deus não volta atrás. Então ele teve prazer em torná-los o povo dele, o próprio povo dele, né? E longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e o sirvam fielmente de todo o seu coração. Você não consegue servir Deus de todo o seu coração e uma outra crença de todo o seu coração. Só tem um coração. Ou ele é todo para um, ou ele é todo para nenhum, né? Para todo o restante. Não adianta achar que, não, eu sigo Deus de todo o meu coração, eu amo Jesus de todo o meu coração, mas eu também adiciono fé, X, Y, Z. Então não é todo o coração. Todo é um todo. Integral é tudo, um tudo. Isso é um português básico. Seguir a Deus de todo o seu coração é não dividir. Não tem como amar a Deus de todo o seu coração, né? E amar uma outra coisa de todo o seu coração. Não se reparte, né? Isso é básico. Então, você não tem como amar, por exemplo, seu esposo, sua esposa, ou seu filho, sua filha, sei lá, de todo o seu coração, né? E trair a pessoa que você ama, porque você ama de todo o outro coração outra pessoa também. Não existe. Então, para Deus, né? Ame de todo o seu coração. Não parcial o coração, não metade do seu coração, não um terço do seu coração, é todo o seu coração. E somente temam o Senhor, né? O que é temer? Reverenciar, amar, obedecer especificamente. Considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, tanto vocês quanto o seu rei serão destruídos. Ponto. É isso. Finalizamos. Amanhã a gente volta para a glória do Senhor Jesus Cristo com Samuel, capítulo 1 Samuel, capítulo 13. E que Deus abençoe vocês. Dê um restinho de noite a todos nós. Que essa live tenha sido muito edificante e poderosa para todos nós. E que Deus nos abençoe para que a gente possa servir com todo o nosso coração. Tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus. Até amanhã.